Fala galera, tô gravando aqui um vídeo e dessa vez tô gravando aqui um vídeo um pouco diferente, galera, porque hoje nesse vídeo aqui nós vamos teorizar Five Nights at Freddy's. Sim, gente, novamente aqui trazendo esse quadro de teorias de FNAF e nós vamos teorizar hoje sobre o looping. Bem, o looping é algo que está sendo muito discutido ultimamente em FNAF e que é algo que é muito desconhecido por todo mundo. E hoje eu quero explicar o que é esse looping e o que ele está nos apresentando no mundo de FNAF. Então é isso, se prepara e bora pro vídeo! Pra quem não sabe, a palavra looping tem o significado de sempre repetir a mesma ideia. Tipo assim, é como se tivesse um ciclo eterno. Bem, vamos usar aqui um exemplo. A história Ditofobia. Naquela história, o título é uma fobia de repetição, uma fobia que sempre acontece, que a pessoa tem medo de repetir as coisas. Nesse caso, é exatamente isso. É uma repetição. Sempre, toda vez que acaba, começa a mesma coisa de novo. Isso é um looping, sabe? Um ciclo infinito que nunca para e nunca tem um fim. Sempre tem o mesmo começo, sempre tem o mesmo final. E essa teoria começou a surgir em FNAF a partir mais ou menos do Into the Pit. Não o jogo em si, já começou pelos Fazbear Frights, né, nos livros e tudo mais, que diziam que o Oswald estava em um looping temporal, pois afinal ele acaba desenhando os animatrônicos no começo da história, o que surgiu essa ideia do looping acontecer. Outras coisas também influenciaram para que o looping existissem, como o exemplo do FNAF 4, que o FNAF 4 tem essa ideia de repetição, de sempre estar no quarto, que não sei o que também surgiu a ideia do looping, dentre muitas essas coisas. Mas essa ideia pegou muito mais força nos livros de FNAF, que davam muito mais a entender essa ideia do looping, essa repetição. E bem, nesse vídeo aqui eu quero meio que tentar explicar aonde teria um looping em FNAF. A ideia do Oswald ser uma história que se conta num looping surgiu a partir do momento que o jogo foi lançado também, mas da história em si nos livros. Que bem, nos livros a gente pode ver claramente que o Oswald, mesmo antes de entrar na Freddy's Fazbear Pizza de verdade, lá em 85, ele já desenhava os animatrônicos perfeitamente iguais. Isso é muito bem visto no começo do jogo, no começo da graphic novel da história. E bem, isso acaba meio que comprovando que sim, houve sim um looping ali. Mas bem, essa ideia do looping é realmente verdade em FNAF? Bem, ninguém ainda sabe se isso é canônico ou não, se realmente existem loops temporais, mas que indicam que sim, pois afinal, além dessa ideia aí do Oswald estar em um loop temporal, por causa que ele sabe que os animatrônicos existem, ele sabe da existência deles, também, né, em muitos momentos do próprio jogo em si, ele fala que lembra de algumas memórias que passam na cabeça dele, que ele não sabe de onde vem, mas que ele sabe que existe. Mas se isso não é o suficiente para você, também temos outra prova. No último livro lançado, Five Nights at Freddy's The Week Before, nesse livro nos é contada a história de Funny Guy ou Ralph, que é o segurança noturno que trabalhou uma semana antes dos eventos do FNAF 1. E bem, nessa história inteira desse livro, nos é contado de maneira que a gente pode escolher o final. Sim, nós podemos escolher o final da história. E bem, nesse caso, um exemplo. O livro te dá a opção, você vai pegar esse item ou você não vai pegar esse item. Aí você pega o item. Aí o livro vai falar, se você pegar o item, pule pra página 94. Você vai pular pra página 94 e seguir a história. É mais ou menos assim que o livro funciona. E bem, no final canônico desse livro, tem a opção de quando você morrer, né, porque o Funny Guy acaba infelizmente falecendo na história, você voltar no final canônico. E quando você volta, você recebe um telefone de um personagem que você, né, acaba se conhecendo como um amigo. E bem, esse telefone que você recebeu, ele vai começar a ser utilizado pelo Funny Guy como gravação. E aí, finalmente, a gente ouve o áudio do clássico do Funny Guy, do Hello, Hello, It's Me, não sei o que.
o que é bem peculiar, pois pelo que dá a entender, o Phone Guy parece que tá em um ciclo. Ele sempre está revivendo a mesma memória. Parece que de tanta agonia que aquele lugar tinha, de tanta agonia que os animatrônicos tinham, quando ele morreu para todos eles, foi preso na armadura dos animatrônicos, ele ficou num looping temporal em que ele sempre voltava para essa mesma memória e ele sempre repetia tudo isso porque ele não sabia sair de lá. Desde então, Phone Guy nunca mais saiu daquele lugar. Isso são teorias de vários youtubers. A do Phone Guy, por exemplo, é do ArtFNAF. A teoria do Springbone é do Mr. Léo. Então, assim, muitos youtubers teorizam muito que isso seja real. E eles têm prova disso. Então, o looping temporal é algo que a gente pode acreditar que talvez seja real, pois afinal puxa também para os jogos. Em uma parte do livro Final Fantasy Secret Logbook, o Michael ele desenha o Nightmare e como até onde a gente sabe, o Mike só conhece isso por causa da agonia. Só que aí se a gente for parar e pensar na ideia do looping temporal, é como se toda essa ideia do looping coexistissem com o Mike, uma coisa assim, sabe? Então assim, é um negócio em FNAF muito do esquisito, mas que tá começando a fazer bastante sentido, vendo em consideração do que tá acontecendo. Eu até acredito nessa ideia de existir um looping temporal. Ele faz bastante sentido para a história de FNAF, baseado na história do Phone Guy, né, que a gente vê no The Week Before, que o Art falou. A história do Ozzy, que nunca foi explicada a ideia dele ter um animatrônico. Explica, querendo ou não, um pouco do FNAF 4, por causa que sempre tá repetindo a mesma gameplay, que não sei o que pode ser sim, é uma coisa envolvendo loopings, né? Então eu acredito sim que essa teoria pode acabar sendo verdadeira, mas que ela não é confirmada. Até hoje o Scott nunca falou sobre isso, não tivemos nenhuma citação sobre isso na história de FNAF, então não leve essa teoria como 100% verdade, mas que ela pode ser sim aplicada em alguns momentos da história, como eu já falei no Phone Guy e tudo mais. Também a gente pode utilizar ela em outros momentos da história, não só nesse daí. Bem, a gente também pode utilizar ela no próprio Security Breach, porque o Security Breach possui vários finais. Mas aí você fala, Isaac, mas o final é subjetivo, você escolheu um, você vai ter escolhido um. Sim, mas a gente sabe que todos os outros finais foram desenhados pelo Gregory. E bem, né, se os outros finais foram desenhados pelo Gregory, ele sabe da existência desses finais. Então dá pra gente meio que assistir essa ideia de que existe sim até um looping no Pizzaplex. Mas isso tudo que eu acabei de falar pra vocês é só uma teoria. Não estou confirmando nada de verdade, não estou provando nada, estou apresentando isso pra vocês, essa nova ideia que tá surgindo em FNAF e que pode ser bastante reveladora pro futuro dela. Mas enfim, esse é o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like se gostou, se inscreva no canal se for inscrito e ative o sininho pra saber se é um vídeo novo, hein? E nós temos vídeo no canal toda segunda, quarta, quinta e sábado. Segunda, quarta, quinta e sábado nós temos um vídeo novo aqui no canal. E os créditos, né, os criadores das teorias, que é o Mr. Léo e o ArtFNAF. E alguns outros canais do YouTube também. E é isso, gente. Esse vídeo, espero que tenham gostado e falou!